A outra face dos vírus. Geralmente os vírus são tratados como vilões, seres ou entidades que causam doenças nos seres vivos. Com essa videoaula, pretendemos demonstrar a importância dos vírus na manutenção da vida em nosso planeta. Os vírus são os seres mais abundantes na face da Terra e só perdem biomassa para as bactérias. Estão presentes em todos os seres vivos e até dentro de outros seres vivos. A fotomicrografia eletrônica mostra um vírus gigante, o mimivírus, sendo parasitado por vários virófagos, vírus que infectam outros vírus. Os tupãvírus, vírus gigantes, foram descobertos recentemente em ambientes extremos do Brasil, em lagoas de água salgada e alcalina do Pantanal e em profundezas do litoral do Rio de Janeiro, coletados por uma sonda da Petrobras, a cerca de 3.000 metros abaixo da superfície do mar. Segundo o Dr. Jonatas Abraão, responsável pela pesquisa, não se sabe ao certo qual o hospedeiro desses vírus na natureza, mas em laboratório eles são capazes de infectar diversos tipos de amebas. Portanto, são vírus generalistas e possuem um genoma completo, capaz de codificar todos os 20 tipos de aminoácidos. Esse é um fato intrigante, pois sabemos que na natureza o que rege é a economia. Não seria necessário esses vírus apresentarem esse genoma complexo, pois podem usar a maquinaria da célula hospedeira para sintetizarem as suas proteínas. Existe uma hipótese que diz que a presença desse genoma complexo facilitaria o vírus infectar vários hospedeiros. Importância dos vírus na diversidade biológica. Existem dois mecanismos de transmissão de genes. Na vertical é o processo pelo qual os genes passam de pais para filhos, e na horizontal é o processo pelo qual os genes podem passar de um indivíduo para outro sem ser através da reprodução. Podem passar até mesmo de uma espécie para outra espécie. E aí são vários os mecanismos que atuam na transmissão de genes na horizontal. Um desses processos ocorre através dos vírus. Quando um vírus infecta um indivíduo de uma espécie e passa para um indivíduo de outra espécie, ele leva consigo pedaços de gene da espécie anterior, que são incorporados ao genoma da nova espécie. A importância dos vírus no controle das populações. Em 1859, um fazendeiro introduziu 24 casais de coelhos na Austrália. Quase 70 anos depois, a população de coelhos estava estimada em 10 bilhões, pois como na Austrália não havia coelhos, não existia nem predadores e nem parasitas de coelhos. Com isso, a pressão ambiental para os coelhos foi mínima, levando a uma superpopulação. Em 1930, um médico descobriu um vírus que causava uma doença em coelhos, o vírus da mixomatose. Esse vírus foi inoculado nos coelhos para tentar controlar a superpopulação. Logo, o vírus levou à extinção de mais de 90% da população de coelhos. Porém, alguns coelhos eram imunes ao vírus, o que levou a população a crescer novamente. Em 1995, o governo australiano liberou outro vírus na população de coelhos para tentar controlá-la, mas pelo que parece, sempre tem algum coelho imune aos vírus e a população volta a crescer novamente. Segundo a BBC, a Nova Zelândia está liberando um vírus para controlar a população de coelhos, o RHDV1-K5, que causa febre, espasmos, coágulos sanguíneos e problemas respiratórios, levando os coelhos à morte em 2 a 4 dias após a contaminação. Essa medida tem gerado muita polêmica, mas segundo os ruralistas é a única maneira de controlar a praga que vem causando sérios prejuízos à agricultura. Os vírus também são importantes na regulação do ciclo do carbono. Se não fosse a presença de bacteriófagos, as bactérias planctônicas que se alimentam da matéria orgânica dissolvida na água se multiplicariam de maneira incontrolável e formariam grandes placas bacterianas,
que afundariam nos mares e, com o passar dos milhares de anos, causariam a diminuição da concentração do CO2 atmosférico, levando a uma escassez alimentar, pois iria diminuir a taxa fotossintética. Mas a baixa concentração do CO2 atmosférico também iria diminuir o efeito estufa, e o nosso planeta iria ter um equilíbrio muito diferente do que tem hoje. Então, graças à lise bacteriana pelos bacteriófagos, o ciclo do carbono se mantém. Em 1928, na Inglaterra, Alexander Fleming descobre a penicilina acidentalmente. Ele tinha saído de férias e, quando voltou ao seu laboratório, percebeu que havia uma placa de Petri com cultivo de bactérias contaminada por fungos. Observou que ao redor do fungo as bactérias não cresciam. Então resolveu estudar o caso e descobriu que os fungos liberavam uma substância que ele denominou de penicilina, que matava as bactérias. Em 1941, a penicilina foi purificada em laboratório e passou a ser usada no combate às infecções bacterianas. Salvou muitas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, a Europa foi dividida em duas, a ocidental e a oriental. A chamada cortina de ferro não permitia a troca de tecnologias entre as duas Europas. Na Europa Ocidental, os tratamentos com antibióticos se proliferaram, enquanto que na Europa Oriental, a extinta União Soviética desenvolveu a chamada fagoterapia, combate às infecções bacterianas com o uso de bacteriófagos. Tal técnica foi desenvolvida graças a relatos como o de Naaman, chefe do exército sírio, vencedor de várias guerras. Naaman tinha lepra e em uma de suas invasões trouxe uma menina de Israel para servir a sua esposa. Um dia a menina disse que se seu senhor fosse a Israel, o profeta o curaria. Naaman resolveu ir a Israel. Chegando lá, o profeta não quis atendê-lo, mas mandou um recado, que tomasse 7 banhos no rio Jordão, que ficaria curado. Naaman ficou irritado com o recado e disse que se fosse para tomar banho, que tomaria nos rios da Síria, que eram mais limpos que o rio Jordão, e resolveu retornar à Síria. Mas seus soldados o convenceram a tomar os banhos. Naaman tomou 7 banhos e ficou curado. Muito provavelmente havia vírus no rio Jordão que infectaram e causaram a destruição das bactérias causadoras da lepra, levando assim a cura de Naaman. E aí, Dr. Jonatas, já pensou em estudar as águas do Rio Jordão? Foi após assistir uma palestra do Dr. Jonatas na UFMG que resolvi convidar a professora Norma, minha esposa, para fazermos essa videoaula. E os antibióticos de Fleming passaram a fazer o maior sucesso. A qualquer sintoma de doença, as pessoas corriam às farmácias e compravam antibiótico. Depois de algum tempo, os médicos foram observando que existiam bactérias que apresentavam resistência a vários antibióticos. Com o uso indiscriminado de antibióticos pelas populações, essas bactérias resistentes foram sendo selecionadas, enquanto que as mais sensíveis foram sendo eliminadas. Foi assim que surgiram as superbactérias. Elas resistem aos mais diversos tipos de antibióticos. Aqui no Brasil, em 2009, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que proíbe a venda de antibióticos sem receita médica, numa tentativa de barrar a proliferação das superbactérias. Hoje, a fagoterapia aparece como uma solução para o tratamento das infecções causadas pelas superbactérias, já que elas são resistentes aos mais diferentes tipos de antibióticos. Outro ponto positivo para o combate às bactérias através da fagoterapia é que os bacteriófagos atuam de maneira seletiva, infectando apenas um tipo de bactéria. Eles vão direto ao alvo. Já os antibióticos matam diversos tipos de bactéria em nosso organismo, inclusive bactérias importantes para a nossa sobrevivência, como por exemplo as bactérias do nosso trato intestinal. Tratamento de úlcera venosa com fagoterapia. Lesão inicial numa idosa de 80 anos, aplicação dos fagos, evolução do tratamento após 10 dias, após 30 dias e após 90 dias. A fagoterapia tem uma história longa,
mas foi esquecida no Ocidente e hoje está sendo redescoberta. Mas, para que tenha sucesso, é necessário que o médico especialista identifique qual bactéria está causando a infecção e escolha corretamente qual fago irá usar no tratamento.